Olá, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula. E aí, pessoal, se vocês estiverem... Caramba, tem a galera já aqui com a gente, beleza. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Tá bom o som, Nequim? Tá bom, beleza. Então, mais uma vez, temos os alunos estão aqui, os amigos estão aqui comigo na sala. Então, qualquer tosse, espirro, palmas e choro, vocês já sabem que não são espíritos que estão aqui frequentando o ambiente. Tem gente aqui, beleza? Enquanto vocês estão comentando aí, para o pessoal ir entrando, não custa nada... Ué, o que aconteceu? O pessoal está entrando, beleza, tá bom. Estão ouvindo? Estão me ouvindo? Deixa eu ver um negócio aqui, peraí. Estão ouvindo? Estão ouvindo. Beleza. Boa, pessoal. De nada. A galera já tá reconhecendo quem tá na live. Ah, não, tá reconhecendo porque o nego postou, por isso não dá para ver pelo reflexo, não. Tá bom, beleza. Tá bom, pessoal, olha só. Em primeiro lugar é o seguinte, ó. As duas primeiras aulas vão ser N aulas, né? Eu não fiz as contas ainda, mas vocês sabem, vai ter aula até 24 de dezembro desse ano. Então, o nosso compromisso é uma compromisso de formação continuada. Como eu falei, se tiver 51 pessoas comigo aqui na última live do ano, eu vou ter me dado por satisfeito nessa jornada, porque eu sei que é um conteúdo exigente. Mas é uma surpresa que nada me surpreende. O Brasil não é para amador, né? Essa é uma grande questão. Então, assim, não me surpreende que na aula passada tivessem 3.000 pessoas ao vivo, na primeira aula tivesse esse mesmo número. Eu vi hoje, eu nem estava acompanhando os números, para falar a verdade, mas hoje eu dei uma olhadinha, né? Porque fui ver os comentários de vocês, as aulas anteriores, eu fui ver, rapaz, a primeira aula está com 70 mil visualizações e a segunda aula está com 40 e muitas visualizações. Assim, é francamente impressionante que um conteúdo como esse, que não é... Presta atenção nisso aqui, isso aqui é importantíssimo para vocês, né? É importante para vocês porque eu sei que o espírito humano, quando está diante de uma coisa nova, ele tende a arrumar palavras que estejam no nosso horizonte de consciência. Então, muita gente vai olhar para essas aulas e falar assim, nossa, é um conteúdo difícil, eu bati a cabeça, eu quebrei a cabeça, quando na verdade o conteúdo é zero difícil, rigorosamente não é difícil esse conteúdo. O que esse conteúdo é desconhecido, o que é outro domínio. Conhecido assim, então, imagina só, você tem uma formação em matemática, você conhece as operações básicas da matemática e vão te passar um conceito que já está dentro do teu campo de consciência, já está no teu horizonte de consciência, está no teu domínio semântico, você já visualizou aquilo de algum modo e aquilo pode se tornar muito difícil. Por quê? Porque existe um grau de abstração, existe um grau de concentração que muita gente não tem. Por quê? Porque não tem raciocínio matemático, não tem um espírito matemático, não é assim? A gente estava lá aprendendo continha de multiplicar, dividir, somar, subtrair na primeira série, segunda série, aí começa a chegar na quarta série, que sei lá, acho que a equação começa a ser na quarta série que a gente aprende, eu não lembro quando é que a gente aprende essa porra no colégio, mas alguns espíritos, algumas mentes, elas não alcançam esse grau de abstração, né? Então, a pessoa paralisa ali e não consegue progredir na matemática. A matemática é um calo para muita gente por isso, porque exige um grau de abstração. O que a gente trata aqui nas lives, e é isso que eu queria acalmar o espírito dos senhores aqui que estão comigo. O que a gente trata nessas aulas aqui não é difícil. Se você for parar para pensar, as coisas que eu falei na aula 1 e na aula 2, todas elas, de algum modo você convive. Você convive, olha só, você convive com figos, você convive com oliveiras, você convive, né? Você convive com tudo que a gente falou. Tudo que a gente falou ali naquelas aulas são objetos da nossa convivência básica, primária, diária, por assim dizer. O que a gente não tem é um olhar específico para essas coisas. Ou seja, olhar para o figo e conseguir absorver do figo mais do que a gente está acostumado a absorver. Olhar para a oliveira, olhar para uma azeitona e conseguir ver o significado, ver a finalidade da azeitona. É disso que, em geral, são essas coisas que, em geral, a gente não tem no nosso horizonte de consciência. Então, a verdade é essa. Eu não exijo quase nenhum grau de abstração aqui. O que eu exijo aqui é atenção. Atenção por quê? Porque é uma aula online, então você não vai conseguir ficar me olhando, você não consegue conversar comigo, você tem que ficar prestando atenção numa pantalla, numa tela pequenininha, brilhante, que está na tua frente. Isso pode te confundir. Por quê? Porque são duas coisas adicionadas aí. A primeira eu estou falando só de coisas que você conhece, que você já viu. Mas quando eu falo delas conectada com outras coisas, eu falo assim, rapaz, mas isso nunca tinha me ocorrido. Eu não sabia. E aí você pode travar e falar, porra, é difícil. Fala só, se você tiver uma atividade do espírito específica chamada calma e atenção, tudo vai entrar. De fato, se eu continuasse caminhando, por exemplo, nos assuntos da aula 2, né? Na aula 2 eu falei sobre as 4 causas de Aristóteles, eu achei o jeito mais fácil de explicar possível, né? Aquela ali, a explicação é uma explicação de algum modo original mesmo, que assim, dá para você entender o que eu falei ali, né? Causa material, causa formal, causa final e causa eficiente. Articulei elas, você vai... Bem, você nunca ouviu falar das 4 causas de Aristóteles, é óbvio.
Mas você ouviu falar de tudo que eu comentei ali, que te fazem entender o que são as 4 causas de Aristóteles. Mas você pode travar, falar, puta, eu nunca ouvi falar sobre isso, aqui é muito difícil. Não é difícil, isso é a nossa atividade, a nossa ansiedade, querendo rejeitar aquilo que pode fazer com que a gente, de fato, cresça, amadureça e aprenda e compreenda. Algumas pessoas achei muito interessante. É o espírito de maturidade do brasileiro, né? Que nunca, de fato, viu um conhecimento de nível superior na frente. E pior, é o conhecimento de nível superior que você consegue aprender. Algumas pessoas falavam assim, então, eu não sou da área, é por isso que eu não estou entendendo. De verdade, psicólogos, comentem aqui se vocês quiserem. Fala, vocês já viram isso na faculdade? Vocês têm essa formação? Ninguém teve essa formação absolutamente, né? Em momento nenhum teve essa formação. É claro que se eu pegasse aqueles conceitos, né, das 4 causas de Aristóteles e desenvolvesse, eu posso desenvolver aquilo até o momento no qual a tua abstração não vai progredir. Isso a gente pode fazer, quer dizer, uma aula de metafísica. Se eu desse uma aula de metafísica, realmente, algumas pessoas vão paralisar no meio do caminho e não vão aprender. Mas para nossa finalidade aqui, de verdade, se eu for contar no Brasil, sei lá, são 200 milhões de habitantes. Se tiver 15 pessoas com espírito metafísico, já é muito, você tá entendendo? Então eu não preciso explicar metafísica aqui, online. Por quê? Porque quem tem espírito metafísico vai tocar nisso e vai aprender, beleza? Mas como eu falei, o Brasil não é para amador. Então pode ser que eu comece a explicar metafísica e a gente descubra vários gênios aí, que fala, puta, todo mundo entendeu metafísica. Isso pode acontecer também, isso eu já vi acontecer, inclusive, mas não é a nossa pretensão aqui na turma. Então, beleza, pessoal chegando aqui. Aí, o pessoal falando aqui, ó, tô aprendendo mais na faculdade não vi isso, não vi nada parecido. Aqui não vê mesmo nada parecido. 2 coisas que eu vou falar no início aqui, só como aviso. A segunda eu não vou falar. A primeira é o seguinte. Só relembrar. A gente vai pegar as cartas do tarô, eu vou explicar agora, fazer uma reintrodução ao tarô, tá? Porque é importante para vocês. Mas em algum momento eu vou começar a encaixar os autores, beleza? Eu vou começar a encaixar os autores. Eu vou começar a falar do Dr. Jung, vou começar a falar do Dr. Freud, das técnicas deles, da técnica prática, mas veja bem, não só para o profissional. O profissional vai ter todo o benefício do mundo, porque ele também não domina esse assunto exatamente. Mas para quem não é profissional, vai pegar esses conceitos, vai pegar esses elementos das teorias deles, vai entender aonde elas estão encaixadas e vai poder aplicar na própria vida, beleza? Essa é a ideia. Vamos voltar aqui, olha só, pessoal. Vamos dar início à coisa aqui, porque hoje eu vou falar da segunda lâmina do tarô. Que é a lâmina, quem me acompanha no Instagram viu que eu botei lá como fundo da chamada para live, eu botei a fotinho da papisa, que é assim, a papisa. Papisa é tipo papa mulher, né? Tipo, essa aqui é a coisa. Eu botei lá a foto da papisa, então as pessoas já deram uma olhada ali no que diabos trata a segunda carta do tarô. Você não vai saber do que trata a segunda carta do tarô, mas você já viu a imagem dela, tá? Você já viu a imagem dela. Mas antes de falar exatamente da segunda carta do tarô, eu quero falar da realidade simbólica, que é a mais importante para a gente poder continuar progredindo aqui. Então, olha só. É impróprio a gente falar o seguinte. Eu olho para a carta do tarô, eu olho para a lâmina, para aquela segunda lâmina, para a primeira lâmina, sei lá, e dali eu começo a deduzir um monte de coisa. Eu começo a projetar naquela lâmina, eu vou projetar naquela lâmina a minha visão de mundo, eu vou projetar naquela lâmina o que o meu olhar pode capturar. Isso é impróprio. Isso a gente faz com as analogias. Então vamos lá, primeira distinção aqui, símbolo e analogia, ok? Anota isso aí, isso é importante. Por quê? Porque a gente vai ver que no caminho da inteligência, a gente tem que fazer essa distinção em algum momento. No caminho de aquisição da inteligência, a gente tem que fazer isso em algum momento. Por quê? Porque o que é a analogia? A analogia é o seguinte. Eu, Ítalo Marcilli, ser humano, dotado de uma certa capacidade intelectual, dotado de uma certa observação, presta atenção, eu posso, a partir da minha observação, a partir da minha capacidade natural, a partir da minha capacidade intelectual, eu posso projetar numa tela, por exemplo, uma série de símbolos. Eu posso fazer isso. Então, em regra, os quadros, eles são, as pinturas, eles são analogias, tá? Os quadros, eles são analógicos. O autor, o pintor, vai até a realidade e faz uma escultura, faz um retrato, ele registra ali algo que está na cabeça dele, tá? De tal modo que quando você olha aquilo, você tem uma intuição do que o autor estava vendo sobre a realidade, beleza? Em regra, as analogias, elas são construídas assim. O sujeito, a partir de uma concepção que ele tem, fragmentada de um evento qualquer, né? Ele vai lá e projeta e escreve sobre a coisa, tá? Você vai pegar as grandes pinturas, em geral, as grandes pinturas que a gente tem acesso, elas são analógicas. Dito de outro modo, se você observa um retrato, você vai no Louvre, por exemplo, então você vai, sei lá, num museu aí da tua cidade, você vai olhar aqueles quadros, aquelas réplicas, você fica mais inteligente mesmo. Por quê? Porque, em tese, o autor, o escultor, o pintor, ele é um sujeito inteligente, ele está deixando ali registrado uma impressão memorável. Ele viu o mundo sob certo aspecto, sob um certo ângulo, ele viu o mundo de um certo modo e registrou aquilo ali. Então, quando o teu olho bate, ele bate aonde? O teu olho bate no mesmo lugar que o pintor estava olhando, tá?
Então, bem, por ele ser mais inteligente, ele está vendo uma fração da realidade que você não observa, ele foi lá, deixou aquilo registrado, e você, olhando para aquele quadro, é como se você estivesse entrando no olho do escultor, no olho do pintor, e estivesse vendo a realidade por aquele mesmo lado. É muito interessante isso. De verdade, de verdade, de verdade, a apreciação artística, ela te deixa mais inteligente se você for uma pessoa sensível e calma. Se você é uma pessoa sensível, você vai no Louvre, você vai olhar aquelas pinturas maravilhosas, e além daquilo te transmitir a beleza, aquilo te transmite uma coisa a mais. Ela te transmite uma fração da inteligência do escultor, do pintor, do artista. Beleza? Quando você vai, por exemplo, quando você vai a uma peça teatral de Shakespeare, sei lá. Você vai a uma peça teatral de Shakespeare. Você vai olhar o Hamlet, que acho que a gente citou aqui na semana passada, a gente citou na aula presencial. Agora eu já não lembro, porque a gente fica dando aula todos os dias quase, a gente já não lembra mais o que fala. Mas a verdade é a seguinte, você vai lá no Hamlet, você vai olhar para algumas cenas, para alguns movimentos da cena, o que você vai perceber? Você vai perceber movimentos da vingança e da inveja que foram movimentos percebidos pelo próprio Shakespeare. Então você fica mais inteligente. Aquilo entra em você. É como se fosse o seguinte, por que entra em você? Porque o teu olho viu alguma coisa. Lembra? Só está no teu coração aquilo que passou pelo teu olho. Né? Você tem que olhar para as coisas entrarem em você. O olhar do homem tosco, o olhar do homem vulgar, que é o nosso, em regra, é um olhar pobre, porque a gente é tosco e vulgar. O olhar dos sujeitos, dos grandes artistas, dos grandes filósofos, dos grandes místicos, dos grandes práticos, são olhares já polidos. É disso que a gente vai falar na aula, é disso que trata mais ou menos a segunda lâmina do tarô. Beleza? Então, olha só. A arte, como um todo, ela, em regra, ela é analógica. Ah, então a analogia é ruim. A analogia não é ruim, a analogia é maravilhosa. A analogia é maravilhosa, você tem que saber uma coisa. A analogia, ela é uma fração da realidade, uma fração capturada pela inteligência de um homem concreto. Então, o homem concreto, o artista, em regra, o artista, ele vai e registra uma fração do que ele percebeu. Se você entrar, por exemplo, na Basílica de São Pedro, que é um grande arsenal, é um grande repositório de artes, a Basílica de São Pedro, a manifestação artística da Basílica de São Pedro, ela é sobretudo alegórica. Ela é alegórica. Então, os grandes artistas, sei lá, o Bernini, por exemplo. Bernini é o grande artista da Basílica de São Pedro. Você olha para tudo que é canto, tem lá uma manifestação do Bernini. Você vai olhar para ele, você vai olhar, sei lá, para o batente da sacristia que está à direita, se você entrar pela porta inicial da Basílica de São Pedro. Eu não sei quem já foi à Basílica de São Pedro e quem não foi. Mas você olha para aquilo lá, o batente da sacristia é um mármore rosa, lindo, maravilhosamente esculpido, polido, do qual emerge um esqueleto de bronze segurando uma ampulheta. O que ele está representando ali? Veja, o Bernini está projetando naquela arte, está projetando naquela manifestação artística o quê? A sua visão, a visão própria, a visão dele do que é a morte. Do que é a morte. Então, olha só, do lugar de onde sai o sujeito paramentado, que vai celebrar o rito de vida, sai um sujeito que tem que passar, tem que se abaixar. Ele se abaixa, porque você vê, aquele batente ele é baixo. Ele tem que se abaixar como quem faz uma reverência, né? Quando você abaixa, é como se fosse uma vênia, né? A vênia é uma manifestação de respeito. Você chega diante de alguém que é excelente, que é grande, que é um glorioso, que é majestoso, o que você faz? Você não chega de peito erguido e fala assim, seu cuzão, você não faz isso. Né? Ninguém faz isso. Quando você está diante de alguém excelente, você, naturalmente, você faz uma reverência. Você faz uma reverência. Quem é o sujeito mais excelente diante do qual todos nós temos que prestar reverência de algum modo, né? A morte, ele simboliza pela morte. Então, quando mesmo aquele sujeito que está todo paramentado, que vai celebrar os ritos de vida, né? Vai celebrar a missa, sei lá, porque, é claro, na sacristia onde o sacerdote se paramenta para poder celebrar a missa, poder celebrar o rito central. O que acontece? Ele tem que se curvar, ele faz uma vênia, porque é baixo o teto. Então, veja bem, já está projetando ali, ele está projetando arquitetonicamente uma visão que ele tem. E ele faz uma vênia para o batente, que é baixo, ele se curva para um esqueleto de bronze. Um esqueleto de bronze que segura uma ampulheta na mão. Ampulheta simbolizando, mas não é simbolizando, entende? Que a gente fala simbolizando errado. Não é? A ampulheta não simboliza, ela torna presente na nossa mente, nossa imaginação, algo que tinha escapado da gente. A ampulheta, ela não é um símbolo, por assim dizer. A ampulheta é uma alegoria. É uma alegoria. Então, só, a gente bate o olho ali, no mesmo lugar onde o Bernini estava representando, tá? E a gente saca esse negócio. Italô, eu não saco nada. Porque eu não sabia. Eu fui na Basílica de São Pedro, fui com meus filhos, estava de férias, tinha um monte de milha lá, então eu troquei as milhas por passagem. Aí estava passando na Itália, passei por Roma, entrei na Basílica de São Pedro, achei aquilo lindo, maravilhoso. Nossa, mas é bonito demais. Bati um monte de foto e não vi nada disso. Então, mas por que eu não vi nada disso? Você não viu nada disso por quê? Porque você estava agitado, você estava apressado, tá? E mais, a alegoria, preste atenção, a alegoria, ela, em regra, ela precisa de uma explicação.
Então é por isso que é muito difícil, por isso que é difícil para você pegar um livro do Shakespeare, ler e entender. Né? Quem já fez essa experiência? Lê Hamlet, vê se tu entende tudo que está escrito lá. Né? Lê Otelo, vê se você entende tudo que está escrito lá. Você não entende. Né? Você não entende. Então, é por isso que o Antônio Luiz Borges, o nosso escritor argentino, ele tem uma frase que é maravilhosa. Ele fala o seguinte, fala, o problema é que para você ler um livro, você tem que ter lido muitos livros. Como quem diz, olha, para você ler um livro e entender esse livro, um monte de gente já tem que ter te explicado sobre aquele mesmo livro, senão você não entende. Isso, em regra, isso em geral, é um princípio da alegoria. A alegoria ela precisa ser explicada por alguém, ok? Ela precisa ser explicada por alguém, pelo menos no início. Você vê, ninguém me explicou essa alegoria do batente do Bernini. Mas por que ninguém me explicou e eu sei dessas coisas? Porque eu já li muitos livros, na frase do Borges, né, do argentino Borges. Eu já li muitos livros. Então, assim, eu sei disso tudo. Eu sei o que é o rito da missa, eu sei o que se faz na sacristia, eu sei o que o esqueleto representa, eu sei o que a ampulheta na mão do esqueleto representa. Obviamente está representando o tempo passando. Então, pronto. Né? Jorge Luiz Borges. Eu falei Antônio Luiz Borges, eu confundi com o nosso escritor brasileiro, Antônio Fernando Borges. É o Jorge Luiz Borges. Obrigado. O Borges argentino. O Jorge Luiz Borges. Então, ele fala essa coisa, mas por que então ninguém nunca me explicou sobre o negócio da sacristia? Por que eu sei? Ora, eu sei por quê? Porque eu estou dentro de uma tradição simbólica, eu já analisei um monte de coisa que é semelhante, então, por semelhança e diferença, você chega até o significado daquela alegoria, tá? Então, isso é alegoria. O símbolo, preste atenção aqui, preste atenção que agora é importante, o símbolo não é isso. O símbolo não é isso. O símbolo, preste atenção, ele não é a projeção do intelecto humano numa referência artística, numa manifestação artística. O símbolo não é isso. O símbolo é o contrário disso. O símbolo é o contrário disso. Eu vou explicar agora aqui. Então, a gente pode dizer com alguma segurança, ou com muita segurança, que o tarô ele é simbólico. E eu mesmo já disse alguma vez que o tarô era alegórico, porque eu não tinha tempo de explicar para a audiência, para a plateia. Mas o tarô, ele não é alegórico. O tarô é simbólico. Tá? O tarô é simbólico. Ele é simbólico diferente do simbolismo astrológico. Eu vou explicar as duas coisas aqui para a gente poder entender direitinho, tá? Para a gente poder continuar caminhando. Então, olha só. Quando você olha para o simbolismo natural, ou seja, o que é o simbolismo natural? É o seguinte, você olha para o mar. Você olha para o mar. Só uma pessoa muito tosca pode achar que o mar está ali só para você entrar, se molhar, se refrescar ou pegar umas ondas. Né, pegar mais onda. Eu vou entrar no mar porque ele tem informações, né? Faz uma certa formação de marola, eu boto uma prancha, flutuo sobre aquilo, é muito divertido o esporte do surf. Isso é o mar também. O mar tem esse componente material. O mar, ele tá ali com uma presença aquosa, ele é de água, né? É fluido, você entra, você se refresca, você se diverte, você se afoga, você morre no mar. Isso tudo acontece quando você entra no mar, é verdade. Mas o mar, o rio, eles são, veja bem, acompanha aqui, essa é a operação da inteligência. O mar é mais do que isso. O mar ele é presença de uma outra coisa. O mar é presença de uma fluidez, de um ir e vir infinito, como na música do Lulu Santos, né? Quer dizer, ele é uma presença real. Quando o Lulu Santos ele fala do mar, né, aquele ir e vir infinito das ondas do mar, ele está pegando a presença simbólica do mar. Ele não está só se confundindo que o mar é uma presença só material. Veja bem, aqui é a primeira coisa do símbolo. O símbolo, ele abre para a gente uma percepção de presença, ou seja, abre um algo a mais. Então, quando eu estou olhando para o mar, quando eu estou olhando para o rio, por exemplo, né? O Heráclito, quando olha para o rio, quando ele enuncia uma das primeiras frases que foi uma das primeiras frases da filosofia registrada, quando ele fala assim, ó, tudo flui. Ele está olhando para o rio e fala, tudo flui. Quando eu boto a mão no rio, quando eu boto a mão pela segunda vez, já não é o mesmo rio, é um outro rio. O Heráclito, o que ele está olhando? Ele está olhando para aquilo ali, o Heráclito, ele está olhando para aquilo, está falando, olha, o rio, quando eu observo o rio com alguma calma, o rio me abre uma janela de percepção maior do que apenas a fonte dos meus alimentos. Né? O rio ele é a fonte dos alimentos de muita gente. Muita gente só se alimenta porque vai ao rio e pesca. Né? Muita gente está com calor, vai ao rio e se banha. Muita gente tem as roupas sujas, vai ao rio e limpa as suas roupas. Né? Vai limpar as suas roupas. Mas quando o Heráclito ele para e olha para o rio, ele fala assim, olha, o rio, um riacho, ele é mais do que isso. O riacho ele é a presença de uma fluidez que permanece. Né? Porque é verdade. Você põe a mão no rio, quando você põe de novo, já não é o mesmo rio, é outro rio. Sob certo aspecto. Sobre outro aspecto, é o mesmo rio que você está vendo. O rio. Você pode falar do Nilo, do Eufrates, do Danúbio, você pode falar, né, do rio Amazonas, você pode falar dos rios, você fala do rio, mesmo ele tendo mudado. Então alguma coisa permaneceu. Ou seja, tem um princípio de mutação e consistência quando você olha para o rio. Quando você olha para um rio. Isso é do caralho. Ou seja, você está começando a pegar a presença simbólica daquele ente, daquela coisa.
tá? Você pega a presença simbólica daquele ente, daquela coisa. Ele te abre algo a mais. Você já passa a não se confundir tanto. Isso é o simbolismo natural. Quando você olha para a Lua, por exemplo, a Lua é um ente que está voando aí há muito tempo. Você olha para aquilo lá. A Lua, realmente, a Lua está lá, presente, iluminando, mas a Lua não é só aquela coisa, aquele brilho no céu. A Lua é mais do que isso. A Lua, ela é presença de uma certa inconstância que te orienta, né? Você está numa noite de lua cheia numa floresta, é melhor do que você estar numa noite de lua nova numa floresta. Por quê? Porque a noite de lua nova não vai ter luz nenhuma. Você não consegue ver um palmo na tua frente. Como a gente já falou numa aula anterior, né? Um céu estrelado, ele não ilumina. Ele te orienta, mas não ilumina. Uma noite de lua cheia, ela te ilumina. Então você começa a olhar para aquilo ali, para aquele ente, para a lua, você começa a olhar para aquela coisa, e aquilo te abre uma percepção a mais se você for sensível. Isso é o símbolo. O símbolo é o quê? Ele é uma presença, veja bem, não é uma projeção, é uma presença de algo que te penetra e faz com que você abra horizontes de consciência. Isso é a função do símbolo, tá? Essa é a função do símbolo. Então, por definição, olha que coisa bonita, por definição, tudo que é simbólico. Tudo que existe é simbólico. Tudo que existe é simbólico. Dito de outro modo, perder a visão simbólica do mundo é uma das grandes tragédias do nosso tempo. E aqui a gente já apontou, eu já apontei isso aqui. Toda a psicologia contemporânea, ela foi descrita, foi desenvolvida com bases não simbólicas, mas com bases materialistas. O que é a base materialista? É o seguinte, o psicólogo, o psiquiatra, o teórico, ele está olhando para o homem e está perdendo essa dimensão. O homem é presença de quê? Quando eu olho para um ser humano, quando eu olho para um homem, quando eu olho para o olho de alguém, quando eu converso com alguém, eu não posso me confundir. Não é só o Pedro, não é só o Léo, não é só o outro Léo, não é só a Mila, não é só a doutora Pri. Não são só essas pessoas que estão aqui na minha frente. Eles estão aqui na minha frente, é óbvio que eles estão aqui na minha frente, mas eles são presença de uma outra coisa. Eles apontam para uma outra coisa. Isso é a perda da visão simbólica. Isso é a perda da visão simbólica. É claro que quando a gente está falando de entes materiais, únicos, individuais, pessoas, rios, oceanos, árvores, coelhos, leões. A gente está falando de realidades simbólicas muito simples. Quando a gente está falando de astros, a gente está falando de realidades simbólicas simplíssimas. Por que um astro é uma realidade simbólica simplíssima? E por isso a gente vai desenvolver uma simbólica astrológica com muita precisão. Por que o astro é um ente muito simples, diante do qual a gente pode fazer um puta simbolismo? Por quê? Porque o ente astro, a Lua, o Sol, Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno, eles estão presentes aí há milênios. Em todas as civilizações olharam para cima. Nem todas as civilizações viram coelhos, né? Nem todas as civilizações viram leões. Olha que bizarro, nem todas as civilizações viram oceanos. Há civilizações de interior que jamais viram um oceano. Então, ele não sabe o que é um oceano. Nunca viu. É claro que você pega você pegar uma pessoa daquela civilização e jogar ele no mar, ele não sabe o que é aquilo. Ele vai, eu vou me molhar aqui. Isso aqui molha. Pô, que legal. Esse aqui é um rio que se mexe e que não tem margem. Puta merda, que é legal pra cacete. Né? Ou civilizações que não viram. Rios é mais difícil. Toda civilização viu rio. Né? Um rio, toda civilização viu um riacho, viu um rio desaguando. As civilizações, em regra, se desenvolvem em torno de rios, de lagos, então é difícil não ter visto um rio. Mas o oceano, muita civilização não viu o oceano. Então é claro que você pega uma pessoa daquela civilização, vai jogar ela diante de um mar, ele vai olhar o quê? Só para o aspecto material do mar, no primeiro momento. Você não tem uma cultura que tenha olhado para aquilo e tenha visto a finalidade, tenha percebido a finalidade. Aquilo não está dentro dele. Agora, o céu não. Imagina uma civilização que nunca viu a terra e o céu. Não dá. Toda civilização viu terra e céu. Então, a simbólica terráquea, a simbólica terrestre dos 4 elementos, que eu trato no meu livro Os 4 Temperamentos, ela foi sempre desenvolvida em toda a civilização, você vai ver isso. Tá falando com a doutora Pri. Tem uma base da Ayurveda se conecta muito com os 4 elementos. Por quê? Bem, mesmo uma civilização de base completamente distinta da nossa, né, uma civilização hindu, ela tem as mesmas referências simbólicas da terra. Então, ela está falando de terra, água, ar, fogo, do mesmo modo. Do mesmo modo. Por quê? Porque eles estão vendo a mesma coisa. Porque o fogo, preste atenção, por que a gente consegue olhar? Olha só, você pega a civilização hindu e pega uma civilização ocidental, ocidental europeia, uma civilização nativa indígena das Américas. Por que diabos elas falam do fogo igual? Por que elas falam do fogo igual?
Por que elas falam da água igual? Por que elas falam da terra igual? Por que elas falam do ar igual? Porque elas não podem, elas não estão projetando nada em cima do fogo, em cima dessa realidade material. Elas estão deixando a realidade material comunicá-las. Elas estão observando aquela realidade material, fogo, terra, ar e água, e estão sendo preenchidas por aquilo, e horizontes de consciência estão se abrindo a partir dali. Então a gente pode fazer uma puta simbólica com base nos 4 elementos. Da simbólica nascem as filosofias e as religiões, ok? E o céu é a mesma coisa. Por isso que a simbólica astrológica ela é super simples. Super simples por quê? Em primeiro lugar, porque os astros não mudam. Os astros não mudam. Você não vai ver um Mercúrio gordo e um Mercúrio magro. Uma lua gorda e uma lua magra. Uma lua doente e uma lua saudável. Uma lua com pelo e uma lua sem pelo. Uma lua feroz e uma lua mansa. Você não vê. Agora, coelho, ora, tem um coelho gordo, tem um coelho magro. Tem um coelho rápido, tem um coelho devagar. Tem um coelho que é bom de comer, tem um coelho que é bom de ser teu amigo. Entende? Quer dizer, a simbólica... eu tive um coelho, por isso eu falei bom de ser amigo, né? Mas eu não era muito amigo do meu coelho, não. Ele acabou virando espeto, ele virou guisado, meu coelho. Porque eu não gostava do meu coelho. E aí mataram meu coelho e serviram um dia. E aí minha avó, ela fez o coelho, matou o coelho, botou o coelho para comer e queria me enganar. Mas eu já tinha reparado que era o meu coelho que tinha servido o jantar. Eu não liguei pro coelho porque era só um coelho, entendeu? Eu não tinha nenhum apego pro coelho. Ela quis me enganar. Não, isso aqui é outro coelho. Eu falei, tá bom, tanto faz pra mim. Eu não tinha nenhum tipo de apego ao meu coelho, né? Ou dó, não. Eu não liguei porque me mataram o meu coelho. Eu liguei quando a minha tartaruga foi comida por um rato, né? Porque eu acho que eu lembro, eu tinha uma tartaruga na varanda, você lembra? Um dia a tartaruga, eu fui atrás da minha tartaruga, ela não apareceu, em toda a manhã, eu tava de férias, eu achei minha tartaruga, tava embaixo de um vaso de planta, aí eu, né, inocentemente fui até minha tartaruga, toquei nela, quando eu toquei, ela correu. Eu falei, rapaz, ela tá leve. Aí quando eu fui ver, porque ela não tinha nada dentro dela, um rato comeu toda a minha tartaruga. Foi isso que aconteceu com a minha tartaruga. E aí eu chorei nesse dia, mas eu chorei porque eu achei que eu não tinha protegido a minha tartaruga. Então aquele senso de proteção falhou, eu não deixei minha tartaruga ser protegida, devoraram, minha tartaruga foi devorada, e daí apareceu um senso de proteção em mim que até hoje permanece. Porra, não pode mexer, se quiser ruir, as pessoas estão sob meu cuidado, eu vou te matar antes, você tá entendendo? Então essa aí foi a experiência que eu tive com a tartaruga. Mas veja bem, os animais, eles têm uma consistência mutável. Então você tem tartarugas que são tontas, você tem tartarugas mais ágeis, você tem tartarugas que são gordas, tartarugas que não são. Então é mais difícil a inteligência pegar uma simbólica. É mais difícil a inteligência pegar uma simbólica desses entes mutáveis. O que são os entes mutáveis? São esses que estão presentes, mas, primeiro, são desconhecidos por uma parte das civilizações e mudam. Né? A gente fala de coelhos diferentes, a gente fala de leões diferentes. Quando eu falo leão, não aparece a mesma coisa na tua cabeça. Né? O sujeito que acabou de visitar lá, né, um zoológico de Washington vai ver um puta leão branco lá, maravilhoso, lindo. Né? O sujeito que acabou de voltar do zoológico do Rio de Janeiro vai ver aquela coisa raquítica lá, passando fome, cheio de berne, sarna. É outra visão. Quando você olha pro leão do zoológico do Rio de Janeiro aqui, você não tem a noção da majestade, não é a noção da majestade que abre na tua cabeça. Você concorda comigo? Você olha pro leãozinho aqui, morto de fome, com sarna, berne aqui no Rio de Janeiro, abre-se em você uma percepção de uma... Você tem pena daquele bicho. Você fala assim, rapaz, o que aconteceu com esse bicho? Né? Nossa, que triste. Ele não era o rei da floresta, como falaram outro dia? Ele não era o rei da selva? Ele não era o príncipe dos bichos, dos felinos? Por que ele tá aí? Então, veja, você olha para aquilo ali, não é rápido, você não pega, a tua inteligência não pega o símbolo dele, o primeiro símbolo dele, não é verdade? Ele não pega. Por quê? Porque ele é corruptível. Tem o leão, que é o leão branco do zoológico de Washington. Eu já tive a oportunidade de ver esse leão, um negócio assim, puta merda, caralho, isso aqui é mais majestoso do que o leão majestoso que eu vi no filme, do que eu vi no Discovery Channel. Você diz, caralho, é um bicho mesmo. Isso aqui é lindo. Só que você vai aqui, no dia que eu fui, última vez que eu fui no zoológico, inclusive o Rafael Portugal, o humorista, tava lá, então aí você faz a sessão do Rafael Portugal com aquele leão, você acha tudo cômico, é engraçado, você já, puta, tua cabeça se confunde. Você já não fala, meu Deus do céu, eu não vi a majestade do leão. Você vai pensar no filme no vídeo do Porta dos Fundos, você não pensa direito, porque tem uma associação, e o Rafael Portugal tem aquele cabelinho de leão mesmo, você se confunde todo. Tua cabeça não pega, a tua inteligência não pega de primeiro negócio. Os leões são corruptíveis. Eles são corruptíveis, são bichos, são vivos, eles mudam de figura. Ao passo que quando você olha para a Lua, você pode querer projetar o que você quiser ali. Mas antes de você projetar, a Lua tem uma estabilidade. A Lua está rodando daquele mesmo jeito em torno da Terra desde que o mundo é mundo. Desde que houve uma primeira civilização, ela viu a Lua do mesmo jeito que a gente está vendo a Lua. Desde que houve uma civilização,
elas estão vendo as estrelas do mesmo modo. Ítalo, peraí, como assim elas estão vendo as estrelas do mesmo modo? Não estão. Porque as constelações. Olha a cabeça do homem contemporâneo, querendo, né, refutar o que eu estou falando. Porque os homens contemporâneos com mais cultura, né? Óbvio. Porque nem todas as civilizações desenharam as constelações iguais. Se você olha para a civilização chinesa, ela desconhece a Ursa Maior, ela desconhece o Cruzeiro do Sul. Ela desconhece a constelação de Libra, de Capricórnio, ela desconhece isso. Mas é óbvio, porque viu o que você está fazendo? Olha só, presta atenção. O que é uma constelação? É um agrupamento intencional de uma civilização querendo ganhar uma inteligibilidade sobre o céu. Mas os pontinhos luminosos estão no mesmo lugar, para o hemisfério norte e para o hemisfério sul. É claro que o chinês vai olhar para o céu, ele vai fazer uma projeção diferente ali, com base numa cultura, ele vai fazer uma projeção diferente ali, diferente do grego, diferente do ocidental, diferente do indo-europeu, ele faz diferente. Mas as estrelas, elas estão lá do mesmo jeito. Agora, os planetas, preste atenção nisso aqui, os planetas, e quando eu falo planeta, agrupe aí a Lua e o Sol. Na astrologia, entende-se Lua e Sol como planetas também. Eles são sempre iguais. A descrição astrológica de todas as civilizações, ela é praticamente idêntica. Idêntica. Você pega os tratados de astrologia, a doutora Prime passou outro dia, você pega o tratado de astrologia, ou os textos de astrologia hindus. Eles são muito parecidos. Muito parecidos entre si. A raiz da explicação é muito próxima. Por quê? Porque eles estão olhando para aquela realidade simbólica. Eles estão olhando para aquilo ali que é presença de algo. Isso é a realidade simbólica da coisa. Tá? Então, a gramática astrológica, ela é muito simples de se entender. É muito fácil de entender. Por quê? Porque a gente está falando da gramática, está falando da presença de um negócio que está lá desde sempre, igual. Mercúrio é Mercúrio, Lua é Lua, Sol é Sol, Saturno é Saturno. Ítalo, mais uma vez, ó. Eu olho para o céu e não vejo nada. Mas é porque, olha só, veja bem, olha aqui. O primeiro homem que olhou o céu também não viu nada. Isso é um fetiche do homem contemporâneo. E aquele fetiche é o fetiche do próprio miolismo, né? De querer pensar com os próprios miolos, querer pensar com a própria cabeça. É um fetiche. Ninguém nunca falou que você tem que pensar com os seus próprios miolos. Você vai entrar numa tradição, e se você entra numa tradição, você passa a ver aquilo do mesmo jeito que a civilização toda viu. Por quê? Porque a presença está lá. Veja bem aqui, ó. Vamos repontuar. Isso é muito importante para a gente, para todo conhecimento. Para todo conhecimento. Preste atenção. A diferença entre símbolo e alegoria. Símbolo e alegoria. Alegoria é uma manifestação projetiva. Manifestação projetiva. Um homem concreto, em regras artistas, eles projetam um algo, que em geral é uma peça artística, que a gente chama de alegoria. Tá? Alegoria. Como eu falei, o batente do Bernini, o batente da sacristia lá que o Bernini fez. Isso é uma alegoria. O símbolo não é uma projeção. Não é uma projeção. O símbolo tem uma característica intensiva. Ele sai de si e penetra na gente. Em penetrando a gente, ele abre na gente uma visão mais ampla. Isso é o que o símbolo faz. Tá? Então, olha só. Uma característica simbólica... Agora vamos falar do símbolo aqui. Uma característica simbólica simples. Uma realidade simbólica simples. Os astros são simples. Por quê? Por que eles são simples? Porque eles estão sempre do mesmo jeito, sendo presença de algo. É fácil olhar para um astro e ver do que ele é símbolo. Por quê? Porque ele está lá desde sempre. Muita gente já falou sobre aquilo, muita gente já viu aquilo. Aquilo está sempre do mesmo jeito. Então, preste atenção. O astro é uma característica simbólica simples e fácil. Preste atenção. É simples e fácil. Por que é fácil? Porque ele está lá sempre do mesmo jeito. Os 4 elementos, terra, ar, água, fogo, que eu tratei no meu livro, os 4 temperamentos, são uma característica simbólica, são uma realidade simbólica, simples e fácil. Por que simples? Porque estão lá estão sempre do mesmo modo. E por que fácil? Porque não degeneram, não se decompõem. Assim como os astros. Os astros são simples e fácil por quê? Porque está lá sempre do mesmo modo e não degenera. Um coelho é uma realidade simbólica simples e difícil. Por que difícil? Porque cada coelho é de um jeito. Um leão é uma realidade simbólica simples e difícil. Difícil por quê? Porque do mesmo modo que o coelho, por exemplo, que eu dei. Tem um leão do Central Park, tem um leão lá de Washington e tem um leão do Rio de Janeiro.
Então é difícil, mas é simples. E é simples por quê? Porque ele está falando que ele sozinho é presença. Preste atenção aqui, que agora a gente vai para o tarô. Preste atenção aqui, tá? A gente vai para o tarô agora. Ele é fácil por quê? Por que é simples falar de um astro? Por que é simples falar do astro? Porque ele é presença só dele, você tá entendendo? É dele, ele tá ali. É certo que ao olhar para um astro te abre todo um mundo. Mas a gente tá falando só daquela característica. Tá falando só daquele planeta ali. Agora, vamos lá, vamos tentar entender aqui. E se eu quisesse fazer o simbolismo de realidades complexas? Por exemplo, não é verdade que tudo que a gente está vendo tem um início? Não é? Tudo que a gente faz tem um início. A minha vida teve um início. A minha empresa teve um início. Essa live teve um início. Não é? Então preste atenção no que eu vou falar aqui. Segura o que eu estou falando aqui. Preste atenção no que eu estou falando aqui. Início é uma presença. Concorda comigo? Tudo que a gente está vendo tem início. Dificuldade é uma presença. Tudo que a gente faz tem alguma dificuldade. O modo de existir do início e da dificuldade é uma pergunta que eu vou fazer e eu já vou responder, tá? Então preste atenção. Início e dificuldade existe, é uma presença, tem presença. Mas é uma presença igual ao da lua e ao do coelho? Não é. Não é? Não é. Não é. Então a lua, ela tem uma presença estável e facilmente observável. Toda civilização viu lua. O coelho tem uma presença mais difícil, mas também estável. Tá lá, o coelho é um coelho. Agora, e o início? Como é que eu faço uma simbólica dessa realidade chamada início? Como é que eu faço uma simbólica de uma realidade chamada dificuldade? Como é que eu faço uma simbólica de uma realidade chamada intensidade? Energia, generosidade. Tá entendendo onde é que a gente vai chegar? O que é o tarô? O tarô não é alegoria, o tarô é a simbólica dessas realidades. Por isso o tarô ele é complexo. Por isso ele é difícil. Por isso muita gente entende o tarô como projeção do homem. Ah, Ítalo, essa cartinha aí, alguém inventou isso algum dia. Então presta atenção no que eu vou falar aqui. Ítalo, quem inventou o tarô? O tarô, ninguém inventou o tarô. Você tá entendendo? O tarô não foi inventado. O tarô, o que ele é? Ele é a cristalização simbólica desse tipo de realidade. Você tá entendendo? Isso é o que o tarô faz. Então, quando eu quero falar de início, de inícios, por exemplo, eu posso falar de qualquer modo. Mas eu posso estar dentro de uma tradição simbólica. Ou seja, todas as civilizações viram inícios. Nem toda civilização viu o coelho. Nem toda civilização viu o mar. Mas toda civilização viu início. Toda civilização viu dificuldade. Toda civilização viu atos de generosidade, atos de traição, atos de recomeço. Não é assim? Não é assim? Ora, é um olhar muito pobre o homem que quer abordar essas realidades com a técnica do próprio miolismo. Para que existe o tarô, portanto? O tarô, ele conta pra gente a narrativa simbólica destas realidades mais complexas. É isso que o tarô faz. Então, quando eu falei da primeira lâmina do tarô, leia. O que eu estou fazendo ali na primeira lâmina do tarô? Eu estou descompactando o símbolo de uma realidade específica, da tua postura diante dos inícios. Isso é o que o mago faz. O que é a carta do mago? É o símbolo da postura daquele que quer iniciar. Então, quando a gente começa uma série a Super Live Series, sei lá, quantas lives sobre psicologia, ou eu te inscrevo dentro da realidade simbólica dos inícios, ou você não vai capturar tudo que eu tenho para te comunicar. Isso que é a maravilha da coisa. Você tá entendendo? Isso que é a maravilha da coisa. Eu tô abrindo para você, presta atenção, então, então quando você olha para uma lâmina do tarô, entenda, quando você olha para uma lâmina do tarô, o que tem ali naquela lâmina do tarô? Tem uma densidade de realidade. Tem uma densidade de presença. Tem uma densidade do real. Não seja tonto, não seja estulto, não seja nécio, não seja burro. Eu vou dar a palavra que você entende. Tá?
Não é que aquela carta que você comprou na Saraiva Mega Store, não é que assim, aquela cartinha que você comprou tem a realidade ali. Não é isso, criatura. Não é isso. Aquela cartinha ali é só uma lembrança, tá te lembrando que o real, ele tem presença. E que essas realidades que você chama de, sei lá, subjetivas, abstratas, elas não são tão subjetivas e abstratas assim. Início não é subjetivo e abstrato, porra. Início tem presença. E tem uma presença real. Mas como fala dessa presença real que você não vê? Um coelho você vê, uma lua você vê. Então temos ali um símbolo cristalizado. Sacou? O que é o tarô? Não seja tonto, portanto. Comprou na Amazon. Tem gente que não comprou Os comentários são a melhor parte da aula, eu sei. Eu sei, eu não fico com ciúme de vocês aí que fazem a aula acontecer, tá? Então é isso que o tarô é. Fala aí, tarô, mas não é não. Sabe por que não é? Porque eu sou religioso, eu sou de Deus, tá? Eu sou crente, eu sou católico. Saiba, você é um crentelho ou um chatólico, é o que você é, né? Você não sabe o que você está falando. Você leu lá uma disciplina aleatória e não está entendendo do que se trata o tarô. Eu não tô... Veja bem, o que de fato não se pode fazer dentro de algumas tradições religiosas, sobretudo as que a gente está inserido, ou crente, né, ou evangélicos ou católicos, é ficar usando o tarô para adivinhar coisa. Para adivinhar coisa. Porque realmente o tarô não se presta a isso. O tarô não é um sistema de adivinhação. Você pode usar o tarô para adivinhar. Você pode usar qualquer coisa para adivinhar. Tu pode usar, né, o vento que sopra, a borra do café, a tua intuição. E veja bem, olha aqui. Agora calma comigo aqui, vem comigo aqui, só um parênteses da explicação. Para com essa mania de achar que adivinhação é um problema. Viver é adivinhar, criatura. Viver é adivinhar, porra. A gente presta atenção, um ser humano ele entristece e emburrece quando ele perde o senso da adivinhação. Não seja tonto. Não seja tonto. Não pegue símbolos que você leu lá em alguma coisa e você aplica a tudo, sem raciocinar. Raciocina. Você vive adivinhando, criatura. Não é isso? Você vive... O que é uma conversa humana se não um sistema de adivinhações intuitivas? Não é? Quer dizer, você começou a namorar uma pessoa. Você vai dar um presente para ela. Você tem que recrutar todo o teu sistema divinatório, todo o teu sistema de adivinhação, porra. Não é isso? Então, para com essa mania de achar que a adivinhação é um problemão. Para com essa porra. Você é coisa de gente burra. Você é coisa de gente burra. Gente preguiçosa e burra. Que não vai progredir na vida. Tá? Então, quando você está começando a namorar alguém, o que você faz? Você adivinha toda hora. Você usa o quê? As ferramentas que você tem na mão. Teu olho, tua intuição, teu carinho, tua presença, tua atenção, o histórico da pessoa. E você tenta adivinhar. Quando você entra numa religião, você está tentando adivinhar o tempo todo. Né? Eu já vi, assim, você vai numa missa, e a pessoa nunca foi à missa, né? Ou foi à missa assim, porra, sei lá, vai à missa de sétimo dia, foi à missa quando era criancinha, depois fica velha e vai à missa. É muito engraçado ver o pessoal, é hora de ajoelhar, é hora de sentar. A pessoa está adivinhando toda hora. Ela não sabe o que fazer ali. Ela está adivinhando. Ela fala, agora eu respondo, agora não respondo. Ela está recrutando todo o sistema divinatório dela para um rito, por exemplo. Né? Então, para com essa maneira de achar que a adivinhação é um problema. O que a gente pode dizer que pode se tornar um problema é o determinismo. É o determinismo. Mas isso não acontece só quando você está usando o tarô ou a astrologia. Quando você está usando o teu sistema tosco de adivinhação individual. É o fechamento. Você não tem abertura. Lembra? Eu contei a história do meu amigo Henrique Cal. A gente foi jantar outro dia. E, óbvio, ele está recrutando ali com o que ele tem. Ele quer me agradar. Então, ele vai colocar na conversa o sistema de adivinhações dele. Ele fala, então, Ítalo, eu sei que você gosta. Vamos no Outback. Ele me falou isso. Eu não sou chato com ele, é um amigo, meu irmão, coração. Aí eu pude falar tranquilamente com ele. Aí, Henrique, eu já gostei do Outback, eu não gosto mais. O Outback tá um lixo. Serviço ruim, não gosto mais. Vamos em outro lugar? Vamos. Mas imagina se ele tivesse fechado. Mas como você não gosta? Você não gostava? Então vamos lá sim. É como se eu tivesse determinado por uma adivinhação que ele fez. Então, todo o nosso sistema de adivinhação que a gente usa, ele existe. A gente usa a adivinhação o tempo todo. O tempo todo. Só que ele tem que estar aberto. A gente adivinha e corrige. Adivinha e corrige. Adivinha e corrige. É como a gente sempre faz na vida. A gente sempre usa um sistema de adivinhação aberto. Isso é o que diferencia as pessoas toscas e burras das pessoas mais agudas, sensíveis e que vão se tornando inteligentes. Elas vão percebendo que esse é o sistema de instalação no mundo, porra.
Relacione-se com a sua mãe do mesmo modo que você se relacionava com ela há 10 anos. Você não vai conseguir. Porque ela mudou, você mudou. É tudo diferente. Então você vai continuar, você usa aquele recurso que você tinha, mas sempre atualizados pela abertura do teu olho diante da realidade. Esse é o sistema de orientação do homem no mundo. É uma adivinhação corrigida. É como se fosse uma adivinhação que está aberta para o GPS, recalculando rota. A gente tem esse sistema, eu tenho um tipo de Waze dentro da gente. Ele está tentando adivinhar e sempre aberto para recalcular a rota. A gente está adivinhando o tempo todo. Esse é o nosso sistema de orientação no mundo. Então, para com essa mania de querer botar a adivinhação no inferno, no purgatório, excluir do teu sistema de observação. Ok? Então, com isso a gente já encerra a questão. Mas é claro que quando as pessoas usam, por exemplo, o tarô ou a astrologia, elas podem querer usar para adivinhar. Mas preste atenção, elas já se fecharam. Elas querem uma resposta fechada para um problema que elas têm. É claro que esse é o problema. O problema é esse. A pessoa, ela está diante de um poder tirânico. Então, a prescrição, preste atenção, a prescrição contra o tarô, entre mil aspas, e contra a astrologia, é a mesma prescrição para você não se submeter a nenhum poder tirânico nesse mundo. Então, do mesmo modo que o crente, que o católico, querem botar o tarô na fogueira da Inquisição, ponha antes os tiranos que estão diante da tua vida, que estão te tiranizando. A saber, em primeiro lugar, os seus vícios e as suas más inclinações. Esses são os primeiros tiranos da nossa vida. Então, com a mesma ódio, com a mesma raiva que você tem, com a mesma petulância que você fala contra o tarô e a astrologia, sua criaturinha, levante-se, erga-se contra esses tiranos dentro do teu interior. Depois contra os tiranos políticos e sociais. Então, um sujeito, um católico, um crente, que fala contra o tarô e contra a astrologia, mas ao mesmo tempo apoia regimes tirânicos, acha lindo e maravilhoso o comunismo, você não sabe o que você está falando. Você é profundamente imoral. Você é um macaco, você é um repetidor de bosta. Você é um macaco de imitação. Você não sabe nada. Você não entendeu nada. Você só está repetindo merda. Só está repetindo bosta. Você está entendendo? O problema é você se submeter à tirania. Se submeter à tirania. À perda da individualidade. Mas não há nada que tire mais a individualidade de um sujeito do que um regime tirânico. Pessoal ou social. Isso é o que mais tira a individualidade do sujeito. Porque no fundo e no limite, a gente foi feito para se individualizar maximamente. É o que a gente falou. É a gente chegar até próximo à nossa causa eficiente. Chegando até a nossa causa final. Isso é individualização máxima, que a gente possa dizer junto, eu sou. Eu sou. Então é claro que todo regime tirânico tira isso da gente. O que é a cosmovisão hegeliana marxista? Você não tem uma identidade mais. Você não é mais a Mila. Você ou é proletária ou é burguesa. Funda-se, esteja fundida a essa visão de mundo bipartida, dual. Não há tirania maior do que essa. Veja, pelo menos, as cartas do tarô são 22, porra. O regime tirânico hegeliano marxista são 2 só. Então, antes de falar com essa petulância, com essa braveza contra a astrologia, fale mais. Então, quer falar mesmo? Quer ir contra os determinismos? Vá contra esses regimes tirânicos, ué. Você é imoral e burro. Você não sabe o que você está falando. Você não sabe o que você está falando. Não sabe o que você está falando. Você entende? Quer dizer, um regime desse, feito comunismo, ele tira a tua individualidade. Ele não quer mais saber do indivíduo. E as minhas particularidades? Não, peraí, eu sou um proletário que amo meu patrão. Isso é uma individualidade possível. Ué, a gente conhece um monte de servos que são assim. Minha mãe tem uma fábrica. Ela teve uma fábrica. Ela é industrial, portanto. Uma fábrica de biscoito. Pequena. Pequena. Tem servos, tem funcionários que amam a minha mãe. Amo a minha mãe. Ora, eu servi o exército. Eu era um pobre no aspirante. Hierarquia. Havia o meu comandante. Eu amava o coronel Oiticica. Pessoa generosa, boa, generosa. Tá assim, ele é general agora, perdão, coronel. Quando eu conheci o senhor era coronel, mas já soube que o senhor é general hoje, né? É assim. Amava. Pessoa que me ajudou, e ajudar todo mundo, né? Que me ajudar todo mundo, pessoa boa. Não tenho o que falar do general Oiticica.
Então, onde está a particularidade do indivíduo nesse regime tirânico? Não há. Não há. Então, saiba do que você está falando. Sabe do que você está falando. Por exemplo, você se levanta contra a astrologia e contra o tarô e matricula o seu filho no colégio. Matricula o seu filho no colégio. Ele é submetido a um regime tirânico, não do professor pobrezinho, não da diretora do colégio pobrezinha. São dois pobrezinhos também. É o regime tirânico do materialismo. O que é a química? A disciplina da química, da física, que esses sujeitinhos aprendem na 8ª série, um bando de demente, tem 10 anos, 12, não sabe nada. Eles são submetidos a uma lesão permanente da inteligência que faz com que todo mundo chegue até onde chegou agora. É a tirania da matéria contra a vida do espírito. Então você, o crentelho, o chatólio, que fala contra o tarô, você quer falar, é o regime tirânico que perde a individualidade e... Você não está falando de química e de física, teu filho está estudando isso. Não sei se você sabe. A química e a física, elas são profundamente mais lesivas para a alma e para a inteligência do que o tarô. Do tarô adivinhatório, inclusive. Porque pelo menos ele está adivinhando com base num símbolo que existe. E a química e a física, meu filho? Presta atenção. Reações, né, estequiométricas, né, cálculos estequiométricos, estequiometria. Equação de Torricelli. Lembra essa porra da equação de Torricelli? Da física? Sabe, é uma visão amputada da realidade. Agora, o sujeito ele é um demente, coitadinho. Tem 10 aninhos. 10, 11 aninhos. Você aprendeu isso quando você tinha 11 aninhos. Você aprendeu isso com 11 anos e você acha que isso é a realidade. A realidade é um conjunto de formuletas que explicam... E nem explicam, porque se você lembrar, aquilo só funciona excluído o atrito, o ar. Mas que isso? Mas que isso? Presta atenção, você está reclamando de 22 cartas que estão, pelo menos, abertas para a realidade, mas, ao mesmo tempo, você está acreditando em fórmula de física, porra. Então, a fórmula de física funciona. Bem, mais ou menos, né? Porque não é essa forma que você aprendeu. Mande um foguete para a Lua com a forma que você aprendeu no colégio para ver se ele vai para a Lua. Não vai. Não vai. Não vai. Você aprendeu uma coisa que não é física, que não é química. Você aprendeu uma porra lá que é pior, que te fecha na realidade. Você está entendendo que você está dentro de um sistema tirânico. Por que tirânico? Porque ele tira a tua possibilidade de ser um indivíduo. Porque o indivíduo não é só um sujeito que emagrece e engorda. Que está regido só pelas leis físicas. A lei física é o que menos importa, meu filho, para você. É o que menos importa. Se você passa por uma vida inteira com desconhecimento absoluto da biologia, da física, da química, isso é relevante para tua finalidade, para tua causa final. Ora, e aquelas perguntas fundamentais? Quem eu sou? Da onde vim? Para onde eu vou? Quem eu amo? Quem eu odeio? Quem eu sirvo? Quem me serve? Isso está regido pelas leis físicas e químicas? Isso é regido pelas leis físicas e químicas? Me responde você, pelas leis biológicas? Não, absolutamente não. Absolutamente não. Então, presta atenção. Aqui a gente já está dentro do simbolismo da segunda carta, eu já vou mostrar para vocês. Absolutamente não. Isso é uma lesão permanente do espírito humano. Então, este é o lugar do tarô. Esse é o lugar do tarô. O que é o tarô, portanto? O tarô é uma realidade simbólica difícil. Por que difícil? Porque ele está falando daquelas coisas que a gente não está vendo, não é coelho, não é lua, não é água, não é terra, não é fogo. Ele está falando dessas realidades um pouco mais difíceis, inícios, dificuldades, generosidade. É isso que ele está falando. Ele está na densidade do real ali. Ó. Ele está mostrando a densidade do real. Então, quando você bate o olho no tarô, você bate o olho naquela carta, que é uma representação alegórica de uma realidade simbólica. Quando você bate o olho ali, a tua inteligência expande, ela aumenta. Ela aumenta, você é penetrado por aquilo. Quase que do mesmo modo como se você olhasse para um leão com toda a sua majestade. Queira ou não, você fica mais inteligente. Você pega algo da grandeza, da grandiosidade, da majestade. Então você vê, na primeira lâmina do tarô, eu passei quantas horas falando dela? 4 horas e 50 minutos? Sei lá, 5 horas falando da primeira lâmina. E não cheguei nem perto. A gente podia ficar falando aqui as 42 lives que a gente vai fazer, sei lá quantas lives a gente vai fazer, só sobre a primeira lâmina do tarô. Porque é uma realidade inextinguível. Sim, qual que é a postura de um sujeito diante
dos inícios. Você pode estar falando disso para sempre. Para sempre. Só que não dá pra falar para sempre, tem que parar e tem que ir para a próxima. Olha, acho que eu falei do núcleo dela, do nervo dela. Você pega no YouTube, pega aí, vê no YouTube, né? Explicações sobre a primeira lâmina do tarô. A gente tá falando isso aqui um pouco antes de entrar, né? É difícil você ver. Assim, em geral é 10 minutos. Alguém fala assim, 10 minutos falando do mago. Porque, óbvio, a inteligência não captura o que tá ali. A pessoa nem sabe que é um símbolo, não sabe que é uma realidade simbólica, não sabe o que tá presente ali na lâmina. O que tá presente ali na lâmina? Toda a realidade. É a presença do símbolo. Tá tudo ali dentro. É isso que tá ali. Agora, você vê a segunda lâmina do tarô, que maravilha que ela é a segunda lâmina. E quando eu falo segunda lâmina do tarô, você veja a postura que a gente fala disso. Sem nenhum constrangimento. Você tá entendendo? Só fica constrangido com isso que é imbecil. Né? Quem é criancinha. Criancinha. Vou falar isso daqui a pouco. Toda a nossa civilização, ela tá permeada por criancinhas. Por criancinhas. É óbvio que quando chega um adolescente, todo mundo fica quieto. Quando chega um adulto, então, todo mundo é tiranizado. O que se tornou a religião, se não uma atividade de criancinha? Vamos olhar aqui. Vamos olhar para a segunda lâmina do tarô. Não precisa olhar, porque tanto faz se você olha ou não. Eu vou te dizer que realidade é essa que está ali. Por isso também que tanto faz se a lâmina está aqui na nossa frente ou não. Mas vamos pegar como é que ela está condensada para a gente. Você olhou a segunda lâmina do tarô aí? Como é que é a segunda lâmina do tarô? É uma moça, em regra, ela é representada por uma moça, uma senhora, uma moça. E às vezes, em algumas lâminas do tarô, ela está grávida. Você vai ver que ela está grávida às vezes. Ela está gestando algo. Gestando algo. Tem uma barriguinha ali aparecendo. Tá? Algumas representações assim na lâmina do tarô, ela tem uma barriguinha. Nem todas, algumas só. Mas não faz diferença. Lembra do mago? O que tinha na cabeça do mago? Um chapéu de bruxo. Em forma de lemniscata. Não é isso? Em forma de lemniscata. Tá todo mundo olhando ela. Ninguém fez dever de casa. Ninguém fez dever de casa. Canalhos. Canalhos. O que tem? Vai lá, Amanda. O que tem na cabeça da mulher? Tipo um chapéu. Vai, fala aí. Quantos círculos tem nessa coisa aí do chapéu dele? Você vai ver que são 3, né? Se você pegar assim, a unidade deles. É um preto e um azul e um... Deixa eu ver. Qual que você tá vendo? Ah, tu pegou o outro tarô. Tá bom. É que esse tarô ele é diferente. É porque nem todos os tarôs são iguais, mas beleza. Mas você vai ver. Tenta pegar o tarô de Marseille pra você dar uma olhada. Não, então, esse é o que eu tô vendo também. Tarô de Marseille. Você pega a primeira carta, a segunda lâmina do tarô, que é a da papisa. Deixa eu ver. Isso. Quantos círculos tem na cabeça dela, doutora Pri? 3. Então, para começar, é o seguinte, olha só. Os círculos, o chapéu do mago é um chapéu de aba larga. Ele é leve. A primeira coisa que a gente pega, olha para o chapéu do mago e olha para o chapéu da papisa. Tem uma diferença que a gente olha aí imediata. Ele é leve. O chapéu do mago é leve. O chapéu da papisa não é um chapéu. É uma coisa que a gente chama de tiara. Isso é uma tiara. Eu sei que as meninas não sabem que o nome disso é tiara. A menina acha que tiara é arquinho, né? Eu sei. Mas o arquinho veio disso aí, tá? Então a tiara é esse chapéu que vocês estão olhando aí. A tiara é uma coroa. Cadê? Esse é o mago. Um chapéu leve, um mago. Largo, para te proteger, não é isso? Ele te protege. Lembra do assunto? Ele te protege dos raios da finitude. O chapéu do mago. A papisa, ela também tem um chapéu. Isso, são 3. 3 círculos. A papisa também tem um chapéu. E ela tem um olho igual ao mago. Lembra que eu falei que o olhar do mago era um olhar do flow. Era quase desatento. Mas era perfeitamente desatento. O olhar da papisa, ele se direciona para o livro que ela está segurando sobre seus joelhos. Né? Tá quase perto do livro. Tá para baixo. Né? Como quem quer procurar o conteúdo do livro.
Isso, ela tá assim. Então ela tá sentada, Pri. Não é? Ela tá sentada. O mago tá em pé. Essa é uma distinção também que a gente vê. Se você olhar uma pessoa que tem algum conhecimento de história e uma sensibilidade estética, eu sei que é difícil isso hoje, ninguém tem, mas alguma pessoa tem, algum outro vai ter aí e vai reconhecer. Eu já vi esse chapéu num lugar, Ítalo. E eu sei a última vez que eu vi. Não vai ver, por quê? Porque a última vez que esse chapéu foi usado foi em 1963. Em 1963, esse chapéu foi usado pela última vez no Ocidente. Tá? Esse chapéu, chamado tiara, que tem é uma tríplice coroa. É como se você está coroado em 3 domínios. Os reis, eles estavam coroados em um domínio só, o poder temporal. Né? Existiu uma pessoa que usava as três coroas numa só. A tríplice tiara. A tríplice coroa, chamada tiara. O último sujeito que foi coroado por uma tiara no Ocidente foi um sujeito chamado Paulo VI, o Papa. Era uma tradição que vinha desde o século XIII, ininterrupta até Paulo VI, o último Papa que usou uma tiara. O sucessor dele, João Paulo I, já não usou a tiara e desde então nenhum mais usou a tiara. Com uma rara exceção, houve o Papa Bento XVI, não na posse, mas numa cerimônia específica, estava portando a tiara. Mas renunciou. E abaixo da tiara, o que tem? O livro. Sim, tem o cabelo da pessoa e tal, mas tem o livro. É o segundo símbolo que chama a atenção. E a papisa está olhando para o livro. A tiara, no papado, ela é símbolo de uma coisa específica. Pra gente, aqui ela é símbolo de outra coisa. A tiara, preste atenção no que eu vou falar. A tiara, ela é símbolo. A tiara, ela é símbolo de 3 sentidos que a gente precisa desenvolver na gente. Lembra que o título da live era o choro, o pranto e os 4 sentidos? A tiara, esses 3 domínios, esses 3 círculos da tiara, eles são símbolo de um tríplice sentido que a gente tem que ter. O sentido místico, o sentido gnóstico e o sentido mágico. Ítalo, você falou uma palavra proibida. Eu sei que tem uns 10 ou 15 pessoas que vão falar isso, porque são pessoas que têm noção das coisas. Não pode falar a palavra gnose. Isso é gnose. Eu sei que não pode. É por isso que vocês estão todos na merda. Vocês estão todos na merda. Eu sei que não pode falar gnose no nosso tempo. Por que não pode falar gnose no nosso tempo? Porque o Papa tirou a coroa. Ele saiu do domínio místico, gnóstico e mágico para o domínio do livro. Para onde a Igreja Católica foi desde a década de 60? Hein? O que aconteceu com a Igreja Católica desde a década de 60? Abismo atrás de abismo. Quem hoje olha para um católico falando, olha para o que a igreja tem para ensinar e leva a sério aquilo? A igreja abdicou dos sentidos gnóstico, místico, gnóstico e mágico. Eu tô falando, presta atenção, eu não vou falar da igreja. Eu tô falando o seguinte, presta atenção. Você vê que o símbolo tem uma puta presença pra gente. Depois que o Papa tirou a coroa, nenhum Papa mais usou a coroa, a igreja fez assim, ó. Foi pra baixo. Ela foi pra onde? Ela foi pro domínio do livro. Um lugar no qual os protestantes já estavam há 4 séculos. Já estava há 4 séculos. Nenhum sujeito protestante usou coroa. Eles já estavam no domínio do livro. Veja, olha a crítica de Lutero. Que crítica profunda e exata. Lutero, lembra do Lutero? Lutero fez uma crítica. Primeira crítica. Você olha. É claro que você está chocada. Porque é exatamente isso. Presta atenção. Lutero fez o seguinte, olha só. Lutero olhou para aquele que portava a tiara e disse, esse sujeito é indigno. Com razão. Lutero olhou para aquele que portava a tiara e falou assim, ele é indigno. Tirem-lhe a tiara.
Tirem a tiara. Ele é indigno. Ele não pode portar a sabedoria mística, gnóstica e mágica. Tirem a tiara. Só que quando a tiara sai daquela cabeça, ela não vai para a cabeça de ninguém. Todo mundo é lançado no domínio do livro. Exaltado no nosso tempo. O que é o livro? É o conhecimento filosófico da coisa. É um tipo de conhecimento específico. É o conhecimento que não precisa do preparo dos olhos, do olhar. Presta atenção, eu vou explicar isso aqui tudo ao longo da aula. Isso vai se encaixar com toda a tipologia do conhecimento, toda a teoria de conhecimento, ela é fundada aqui. Preste atenção nisso aqui. Para o sujeito chegar a desenvolver uma atividade espiritual, basta que ele cultive os olhos, os dois olhos. Eu vou dizer qual que é a prática do cultivo do olho. Basta que ele cultive os olhos. Como quem diz, olha, para você chegar nessa casta sacerdotal ou nos brahmanes, cultive os seus olhos, que você vai desenvolver o órgão. Que você vai desenvolver o órgão específico que faz com que você apreenda a realidade num domínio superior. Ok? Com a evolução dos tempos, é óbvio que esses brahmanes, esses sacerdotes, vamos pensar na fundação do nosso ciclo cultural. Estamos dentro de um ciclo cultural chamado cristão. Estamos dentro da fundação, estamos nesse ciclo cultural, nessa era específica, era cristã. Quer você, foda-se se você é cristão ou não, isso é irrelevante pra gente. Você olha, é aí que a gente está. Todo ciclo cultural, presta atenção aqui, todo ciclo cultural é fundado por uma casta específica, chamado Brahmanes. Todo ciclo cultural é fundado por aqueles que dominam as operações do espírito. Todo ciclo cultural é fundado por esses sujeitos. Você pega os hindus, pega os egípcios babilônicos, sempre são eles que fundam uma civilização. É óbvio que eles fundam uma civilização, ganham status e precisam ser protegidos por alguém. Porque a atividade deles é a atividade do espírito, é uma atividade desvinculada da prática. Esses sujeitos que defendem são os nobres, é a nobreza. A função da nobreza é defender. Um nobre é o sujeito que fica comendo asinha de frango, coxa de frango, gordo no castelo, comendo as duquesas. Não é esse sujeito. Ele defende. E é claro que, eventualmente, ele vai comer coxinha de frango e as duquesas porque ele não está em guerra. Então, o que ele vai fazer? Nada. Ele vai se divertir e é isso que ele vai fazer. Mas, quando tem uma guerra explodindo, ele é o primeiro que morre. Ele é o primeiro que vai para morrer. É para isso que serve o nobre. É claro que o nobre, como é o sujeito que morre, e numa civilização que está em guerra permanente, ele ganha uma hierarquia. Ele ganha uma superioridade hierárquica. Porra! Esse é o cara que defende a gente. O sujeito, tem um que tá lá celebrando missa. Ah, é legal, eu vou domingo. Mas tem outro que, porra, quando o bicho pega, é ele que resolve. Você entende como é que os ciclos culturais veem, os nobres? Tá bom, eu sei que o sacerdote é importante. A caixa sacerdotal, ela é fundamental. Mas no pau da goiaba do dia a dia, quem tá garantindo tudo é o nobre, porra. É claro que esse nobre vai querer tomar parte na hierarquia sacerdotal. Que foi o que aconteceu naquele momento histórico no qual Lutero olha para o Papa e fala, tirem-lhe a tiara. Por quê? Porque, não sei se vocês sabem disso, para chegar a cardeal e Papa, você precisava ter sangue nobre na época do Lutero. Isso é um absurdo. Isso é francamente um absurdo. Por quê? Porque a dignidade sacerdotal ela não está vinculada ao sangue, mas a uma atividade do espírito. Não importa se você é da família nobre. A minha família era nobre, os de la Rovere fizeram 2 papas, inclusive, da minha família. Sisto IV e Júlio II são da minha família. São 2 papas da minha família. Era família nobre. Se você fosse um camponês, você não podia chegar a cardeal. Se você fosse um camponês, você não chegava a papa nunca. O que o Lutero olha? O Lutero olha e fala, isso aqui está degenerado. Esses sujeitos não sabem cultivar o espírito, não cultivam o espírito. Então, Lutero aponta com muita precisão esse problema histórico. Era uma questão histórica. Olha, o poder espiritual está na mão de quem tem o poder de sangue, mas não de quem tem o poder do espírito. O poder temporal e o poder espiritual estão imiscuídos, estão bagunçados, está tudo degenerado, porra. Lutero não está errado, óbvio que não. A crítica dele é precisa. A terapêutica que é um desastre. É um desastre. Por quê? Porque quando você tira a tiara, você sai... Presta atenção. Quando você tira a tiara, você corta
aquilo que tem de mais próprio para o ser humano, que é a conexão dele com a causa eficiente. A atividade mística, a atividade gnóstica e a atividade mágica são o próprio do ser humano. Um protestante hoje, ele está incapacitado de exercer essa atividade. Assim como um católico pós-tiara, pós a queda das tiaras. Ele não sabe o que é a atividade do espírito. Ele está no domínio do livro. Está no domínio aqui de baixo. Ele não está dentro da tradição, ele acha que está. Porque, olha só, vamos lá. No que crê um protestante? Qual é a crença de um protestante? No que um protestante crê? Protestante do meu coração, vocês que são meus alunos, escrevam no que vocês creem. Na Bíblia. Então, vocês estão certinho. No livro. Repara. Mas o católico também crê no livro. Mas por que você não é um católico? O que você crê? Ah, eu não creio nos santos. Eu não estou perguntando o que você não crê, meu filho. Eu estou perguntando o que você crê. Ah, eu não creio na Virgem Maria. Eu estou perguntando o que você crê. Eu não creio nos sacramentos. Eu já entendi, cara. Eu quero saber no que você crê. Qual que é a tua crença fundamental? No que se baseia a tua crença fundamental, meu amor? É porque os católicos são idólatras. Eu sei, cara, que você acha isso. Eu não tô perguntando isso. Aí tudo eu posso conversar depois. Eu só quero que você me responda o seguinte. Qual que é a tua crença fundamental? A tua crença fundamental é: não podemos usar uma tiara. Não podemos usar uma tiara. Somos todos indignos. Você cortou a tiara. É por isso que não tem papa no protestantismo. Simbolicamente falando, mas na realidade também. O que é a tiara, portanto? A tiara é um domínio do espírito vertical. Eu vou explicar isso daqui a pouco. A crença fundamental do protestante, isso não é o doutor Ítalo falando, isso é o protestante falando. É que você é protestante, mas você não sabe o que você crê. Mas você pega o protestante falando, a teologia protestante falando, você vai Karl Barth. O protestante crê no seguinte: a razão do homem está lesada desde o pecado original. Dito de outro modo, a atividade mágica, gnóstica e mística é inacessível ao homem. O homem não pode dizer, o homem não consegue. Presta atenção no que o protestante crê. O protestante crê no seguinte: eu não posso chegar ao conhecimento de Deus através da observação e da compreensão e da contemplação, perdão, da observação e da contemplação da realidade. O protestante, ele não crê filosoficamente falando, né, em termos filosóficos, numa coisa chamada analogia entes, na analogia entre os entes. Ele não crê que o seu olho pode ser polido, trabalhado, de tal modo que ele possa refletir nele. O que é um espelho? É uma superfície perfeitamente polida. Não é? O espelho, ele é polido e ele reflete. O protestante não crê que a gente possa limpar os nossos olhos, e foi isso que o próprio Cristo falou. Ele falou: olha, você precisa limpar os seus olhos, porque se os seus olhos não estão limpos, tudo que você tá dentro, tudo que você leva dentro também não vai estar limpo. Foi o próprio Senhor que falou isso. Ele estava dando a técnica da ascensão da tiara. Você limpa, você vai polir, você vai limpar. E o teu olho vai refletir. O teu olho reflete a presença que vem do alto. Né? A tiara, ela aponta para o alto, não é isso? Ela reflete a presença que vem do alto. O protestante não crê. É nisso que o protestante não crê. Ele crê que o conhecimento só pode ser adquirido mediante a palavra do Deus. E que a atividade da razão, ou a atividade da contemplação, essa atividade
humana, ela está lesada. É nisso que o protestante crê. Ora, protestante, mas aí eu te pergunto, com que razão você crê nisso? Porque se a tua razão está lesada, com que razão você conheceu isso? Ah, mas foi Deus que disse. Tudo bem, mas quem disse que foi Deus que disse? A tua razão está lesada. Não, mas está na Bíblia. Foi Deus que disse. Eu sei, mas quem falou? Como é que você sabe? Se você não entende, se você não acredita, se você não crê que é possível o conhecimento a partir da analogia dos entes. Ora, não, então, mas aí eu percebo as coisas e chego lá. Mas se você percebe as coisas e chega lá, você não é protestante. Um protestante, ele crê que a sua capacidade, que a capacidade de refletir a majestade divina está lesada. Então ele só pode receber pela palavra o conhecimento das coisas. Volto a perguntar. Se você crê nisso, eu volto a perguntar. Com que razão você crê nisso? É uma manifestação religiosa impossível o protestantismo, portanto. Ela é um edifício filosófico rompido na base. É óbvio que entre os protestantes a gente encontra pessoas muito boas, pessoas maravilhosas, pessoas que estão fazendo bem, pessoas que estão se ajudando, pessoas que estão até querendo descobrir a religião e a fé. E é claro que tem isso. É óbvio que tem. Mas se eles, de fato, eles fazem isso, eles não estão dentro do protestantismo, eles estão fora do protestantismo. Eles estão no domínio da tiara, que é aquilo que eles negam na base deles. Eles não sabem, mas eles são católicos implicantes. É isso que eles são. É isso que vocês são. Quem é protestante está me ouvindo. Com todo amor eu falo isso, mas eu estou dando razão de ser da religião de vocês. E a razão de ser da religião de vocês é essa. Vocês não acreditam que é possível, através de polir os olhos, chegar a refletir a presença do ente superior. E é claro que daí vem todo o conjunto de crenças de vocês. Toda a noção de hierarquia se perde. Porque quem faz a escalada hierárquica? O que é uma hierarquia? É o que está em cima e o que está embaixo, organizado progressivamente. Progressivamente organizado. Daí vem, por exemplo, a ideia de vocês de que não existem santos. Só a razão pode hierarquizar as coisas. Só a razão dá conta de fazer uma hierarquia. Vocês, como não acreditam nisso, o que vocês dizem? Não, ou ninguém é santo, ou todo mundo é santo. E dependendo da denominação, é exatamente isso. Não tem santo, ou todo mundo está santo. Como quem diz, ou é todo mundo igual a Virgem Maria, ou a Virgem Maria é igual a todo mundo. Onde não se percebe claramente uma hierarquia na intimidade. O que é um santo? É uma hierarquia na intimidade com a mística. É só do mesmo jeito que existem os mais velozes, os mais belos, os mais ágeis, né? Os mais fortes. Isso ninguém nega. Existem os mais íntimos. Existem os mais íntimos. O protestantismo, portanto, não tem razão de ser. Fora do domínio da crítica social. A crítica política do protestantismo é perfeita. É rigorosamente perfeita. Tira a tiara da cabeça daquele cara. Ele não é digno. Só que quando você tira a tiara da cabeça dele, você tira a tiara da cabeça de todo mundo. O que é a tiara? É a hierarquia no domínio de cima. A tiara é uma coroa hierarquizada. São 3 círculos postos sobre você, apontando para o alto. O livro está aqui embaixo. Você está folheando o livro, ele está abaixo dos seus olhos. A tiara está para cima dos seus olhos. Os olhos. Os olhos são essa faculdade que fazem com que a gente enxergue. E aqui, o olho é compreendido simbolicamente falando. Em primeiro lugar, o olho ele tem uma característica dupla. E por que é que as pessoas choram? As pessoas choram por 2 motivos. As pessoas choram por 2 motivos.
Eu não consigo mais ver o chat aqui. Por algum motivo tá fora. Eu não consigo ver vocês escrevendo nada. Explodiu o chat. Eu não consigo ver, desculpa. Eu não consigo ver. Eu vou precisar ver para poder responder a vocês. Alguma coisa, eu tenho que, depois, quando acabar, eu dou uma coisa. Eu renovo aqui a transmissão. Eu não sei se nem estou conseguindo transmitir, porque eu não estou vendo o chat. Mas tudo bem. O olhar do homem, ele tem uma característica dupla. E não é à toa que, simbolicamente, a gente tem 2 olhos e não um só. Por que a gente não pode conceber um homem com um olho só? Tá transmitindo? Então. Por que a gente não concebe um homem? Por que os homens não foram concebidos com um olho só? Aí tem uma boca, poderia ter um olho tipo ciclope, né? Poderia ser um olho só, mas são 2. Por quê? Porque lembra que eu falei? Tudo é presença. Os olhos, eles são presença, inclusive. O teu nariz é presença, a tua boca é presença, o teu ouvido é presença. A tua pele é presença. De uma realidade que está para além dela. Isso é o símbolo. O homem tem 2 olhos e, portanto, deveria cultivar 2 tipos de olhar. 2 tipos de olhar. Existe uma representação. Os olhos, o olhar sempre me chamou muita atenção e eu sempre investiguei muito sobre a representação dos olhos, dos olhares. Nas esculturas, na arte, na fala, na simbólica. O olho, a gente podia também falar várias lives só sobre o olho, só sobre o olhar. O olhar, ele está presente, o olhar, se a gente tiver um pouco de sensibilidade, ele está presente em toda manifestação mitológica, toda manifestação artística. O olhar, as coisas sempre entram pelo olho, né? Quer dizer, o que o Narciso pretendia? Olhar-se, não é? Aquele que contemplava a Medusa pelo olho virou pedra. A mulher de Lote olhou para trás e virou uma estátua de sal. O Cristo fala, bem, se você limpa o seu olho, você também fica limpo. O olho, ele tem uma presença simbólica profundíssima, como diz o seguinte, olha, a gente fala na poesia, né, tá pichado em qualquer muro isso aí, hoje deve ter camiseta, né, os olhos são a janela da alma, né? Mas é verdade, são mesmo. Se a janela tá suja, tua alma vai estar suja. Se tua janela tá suja, você não vê o que tá para fora direito. Mas o olho são 2, não é um, são 2. Isso o professor Luiz Gonzaga fala com muita precisão. Ele fala o seguinte, e é exatamente isso, olha, existe um olhar, isso está representado numa imagem do século VI, que é uma das imagens mais antigas, chamada Pantocrator. Pantocrator. Vai ter um monte de gente tatuando Pantocrator aí agora. Mas tem uma imagem do século VI chamada Pantocrator, no qual você vê o Cristo com 2 olhos bastante diferentes ali. É perturbador essa imagem. Porque parece estar mal feito. Você tem um olhar que parece um olhar calmo, manso, bondoso. Um olho. O olho que está à esquerda, de quem olha, né? O olho que está, é o olho direito dele. O olho que está à esquerda de quem olha, ele é bondoso, ele é manso, ele é delicado, ele é suave. Tem que botar Pantocrator do século VI. Tem várias representações de Pantocrator que são diferentes. E o olho que está à direita, nossa, ou seja, o olho esquerdo dele, vocês acharam aí, não? É esse aí. São 2 olhos. E o olho esquerdo dele, ou seja, o olho que está à nossa direita, é um olho agressivo, duro. Diria, se não tivesse... Veja, vê se não é assim. Se esse olho não tivesse no Cristo, tu diria que é um olho mau. Vê aí. Tu não diria que é um olho mau? Ah, pô, é um olho meio diabólico. Esse olho não é bom, não, cara. Eu não quero ficar olhando pra ele, não. Esse olho não tá legal. Ele tá me julgando. Esse olho tá me julgando. Ele tá me condenando já. Eu não quero olhar pra ele. Eu prefiro olhar pro outro. Eu quero olhar pro outro olho. Esse aí não tá bom. Não é? Ele é meio preto. Ele tem um halo preto em volta, não tem? Sobrancelha dele tá assim, ó. Tá bolado, te olhando. Não é? Como que diz, olha, meu filho, o teu olho não pode ser esse olho tonto só da esquerda, da direita, não.
da nossa esquerda, né? O olho direito dele. Existe uma dupla natureza no olhar humano que deve ser cultivada para você poder ascender no domínio da tiara. É o olhar de pomba e o olhar de serpente. A pomba e a serpente são dois símbolos sempre presentes. As pessoas que têm um olhar de pomba, é o seguinte, a pessoa entra na religião, aí quer todo mundo virar pomba. A pessoa só vira pomba. A pomba, ela é um bicho tão escroto. Por um lado e por outro lado, é um bicho tão maravilhoso. Você já viu uma pomba? Para começar, que não era para ter pomba no Rio de Janeiro, né? Nem no Brasil. Foi o Pereira Passos que trouxe as pombas. Ele foi para a França, achou a França linda. E aí, o que ele achou lindo na França eram os pombos que tinha na França. Ele pegou tudo, botou dentro do navio e trouxe para o Brasil. Foi assim que o pombo entrou no Brasil. Foi o Pereira Passos que entrou com o pombo, só para você saber. Foi assim que entrou no Brasil. E os pombos no Brasil é tudo mirrado. Tu vai lá em Veneza, na Europa, pombo é tudo gigante. É uns bichos desse tamanho. É grande. O pombo lá é grande. É maior do que o nosso pombo aqui. Mas o pombo, ele é um bicho tonto. Ele é um bicho dócil. E eu tive essa experiência quando era criança. Eu não era uma criança muito tranquila. Era tranquilo para um lado, para outro lado, eu era um moleque. E eu ganhei uma espingarda de chumbinho e resolvi acertar latas. Só que as latas, elas foram paradas. Aí era muito fácil acertar lata. E depois a gente começou a querer acertar pombos. E o pombo, se você dá um tiro num pombo, eles voltam para o mesmo lugar. Você dá um tiro no outro pombo, volta o pombo para o mesmo lugar. Você dá um milhozinho, ele volta. Dá um tiro num cachorro para você ver o que acontece. Ele não volta, ele te ataca. A matilha vai toda se formar em torno de você e ele te ataca. Dá um tiro num lobo para ver o que acontece em você. Contigo. O lobo, ele vai te estraçalhar. A matilha, se você não acertar todos, a matilha de lobos, ela vai te cercar e vai te comer viva. Os lobos, eles são astutos. Eles não são inocentes como as pombas. As pombas são inocentes. Você dá um tiro na pomba, ela volta. Você dá outro tiro, ela volta de novo. Ela tá sempre ali, inocente. Então existe um olhar, que é o olhar da inocência, que é fundamental você cultivar dentro da realidade. É claro que tem um olhar de inocência, sem o qual você não pode estar presente nesse mundo. Falar, olha, o mundo é mau, sempre, o tempo todo. Eu vou me relacionar com... Né? Vou me relacionar com a minha mulher, com meus amigos, com a minha irmã, com o meu cunhado. Você vai ter um olhar de pomba para essas pessoas. Esse é o olhar próprio para você ter diante dessas pessoas, diante da realidade. Você vai ter um olhar inocente. Um olhar, presta atenção nisso aqui. Um dia eu vou fazer uma aula só sobre o olhar do olho direito do Pantocrator. Eu vou fazer uma aula só sobre isso. Que é o olhar da contemplação amorosa. É um olhar passivo, doce. Um olhar calmo diante da realidade. Você vai abordar o mundo deste modo. Você vai abordar o mundo calmo. Existe um outro olhar, que é o olhar agudo, penetrante, esperto, astuto, com certo ardil, que é o olhar da serpente. Quando a pessoa entra na religião, a pessoa só quer ser pombo. E aí vira tudo um monte de fraquinho, fracote. Não é esse o ponto. A articulação dos olhares, o olhar ele tem que estar articulado. Para você dar a dimensão, os dois olhos eles vão dando a dimensão da profundidade. Os dois olhares têm que estar articulados. Essa é a primeira causa do pranto das pessoas. As pessoas choram quando elas fazem uma cisão dos olhares. As pessoas choram quando elas estão olhando para a realidade só feito pombo. E elas têm o primeiro motivo de pranto. São tontos. São inocentes. E elas choram. Porque elas foram traídas. Porque elas não imaginavam que alguém podia fazer isso com elas. Então, quando você faz a primeira cisão, lembra? Qual que é o número da carta da papisa? 2. A papisa, ela representa o seguinte: aquilo que é binário legítimo e aquilo que é binário ilegítimo. Existe uma divisão, o 2 é a divisão. A divisão não é sempre um problema. A divisão não é sempre um problema. O 2 é o símbolo do diabo. Também, mas ela também é o símbolo daquilo que é binário legítimo. Então, presta atenção nisso que eu vou falar. Toda a realidade ela se apresenta pra gente em tensões, em polaridade. Lembra? As 4 causas. É a articulação de 2 tensões. São 4 polos tensos articulados.
toda a realidade ela é articulação de tensões. Então a gente tem que desenvolver um olho para perceber a tensão da realidade. Quando você chora, quando você cedeu a uma dessas tensões, você desenvolveu um olhar de pombo. E você chora também quando você desenvolveu um olhar de serpente só. Esse é aquele choro contrito. É a pessoa que nota, mas tem gente que é boa. Você tem que chorar de raiva. Não tem um choro de raiva? Tem gente que é boa, tem gente que é melhor do que eu. É o choro da inveja. É o choro da raiva. O pranto tá no olho, não é? Onde é que você chora? Por onde? Pelo olho. A causa do choro, a causa da maior parte do sofrimento, presta atenção no que eu falo, isso aqui é técnica de consultório, inclusive. Hein? As pessoas chegam pra você chorando, sofrendo. Em regra, por que elas estão chorando e sofrendo? Porque elas têm uma cisão do olhar. Elas não articularam a tensão dentro delas. Elas não são o pantocrátor. Elas ou têm só o zoinho da direita ou só o zoinho da esquerda. Então, isso é batata, é regra. A pessoa chegou no teu consultório com pranto, chorando, saiba, ela está em um dos dois polos. Em tudo? Não. Lembra que eu falei? A carta, a lâmina, ela é símbolo de quê? De início. Ela é símbolo de quê? Ela é símbolo dessas realidades, tipo início, desdobramento, dificuldade. Bem, a pessoa ela pode estar com pranto só num domínio da vida dela e não em todos. Então, você vai naquele domínio. Por que você está chorando? Ah, porque minha mulher. Ah, porque meu trabalho. Ah, porque minha vida. Então, neste domínio específico, que é a origem do pranto, procure. Ela não soube articular ainda os olhares dela. Ela não poliu os olhos dela, o olhar dela. Ela tem um olhar de pomba ou um olhar de serpente. E aí a prática do consultório é, bem, se você notou que ela está chorando por inveja, por raiva, por ódio, ela tem um olhar de serpente desenvolvido. Faltou o olhar de pombo, que é o olhar da passividade, é o olhar da bondade, é o olhar da docilidade, é o olhar da inocência. Então isso você vai ter que desenvolver, e tem técnica para desenvolver só isso. Se a pessoa chora e você vê que ela está chorando porque ela está sendo feita de boba, tem que desenvolver o olhar da serpente. Uma agudeza, uma esperteza, uma proteção, um saber comer o que está na terra. O que a serpente faz? O que a serpente faz? O que é uma serpente? A serpente é um bicho que rasteja, que está com a boca colada no chão. Não é? Você vai notar que todo conto simbólico que começa, que lá no início do conto simbólico tem uma serpente. No último capítulo do conto simbólico temos um dragão. É sempre assim. Você pega aí o conto simbólico que você mais conhece, que é dentro da tradição mística semítica. Você pega o Antigo Testamento. Qual é o primeiro bicho que aparece? Lembra? É uma cobra que fala, que conversa. É uma cobra. Você pega o último livro dessa tradição, o Apocalipse. Qual bicho que aparece lá? Varrendo as estrelas do céu com seu rabo. Um dragão. Desafiando aquela que era a guardiã das estrelas. E a guardiã das estrelas subjuga esse dragão. O dragão é a evolução da serpente, hein? Para pensar numa cobra e num dragão. É quase a mesma coisa. Só que o dragão é tipo uma cobra com asa, né? E que põe fogo pela boca. É o mesmo bicho simbólico. A cobra e o dragão é a cobra madura, na sua maldade, na sua astúcia. Ela teve tempo de comer tanta terra que ela foi crescendo. O que é comer terra? É estar colada com esse mundo, vendo como as coisas funcionam. E tentando mexer nelas. Isso não é ruim. Isso não só não é ruim, como isso é um olho dele. Isso é uma necessidade do ser humano. É desenvolver o olho de serpente. A gente se limpa do quê? Da terra que a gente ingere. Mas o olhar da serpente, a gente não pode se limpar dele. Pelo contrário, você limpa o olho, você vai polir o seu olhar, articulando perfeitamente esses dois animais dentro de você. A pomba e a serpente. E quando você não faz isso, você chora. Ou você chora porque você está com a barriga cheia de terra, você é uma serpente só. Você não consegue mais se mexer. Você comeu tanto aquela coisa que você ficou duro. Ou você é uma pombinha. Tonta. Você vai estar tomando tiro de chumbinho e está voltando pro mesmo lugar. Quando a gente vai... E aí, o choro, ele é a imagem perfeita. Ele é a imagem perfeita
do elemento que vai servir para você polir. O que é o choro? O choro é um tipo de água. A gente só põe água para fora em 2 momentos. Quando a gente se esforça ou quando a gente chora. O suor e o pranto. São as 2 águas que a gente põe para fora. E ambos, a água é sempre símbolo de limpeza. A água é sempre símbolo de limpeza. Então, quando você serve, quando você se esforça, você sua. Você se limpa do egoísmo. Não é isso? O que é o suor? O suor é símbolo de esforço. É claro que a gente também vai suar porque a gente está fazendo ginástica. Mas a gente está se esforçando ali. A gente está se esforçando. A gente está levantando um peso. A gente está carregando. A atividade física, ela deve ser para a gente um sinal, um símbolo de um esforço. Estou levantando algo maior do que aquilo que eu pensei que eu pudesse levantar. Eu estou andando por mais tempo do que eu pensei que eu pudesse andar. A gente só sua quando a gente passa desse limite do que a gente achava que a gente podia fazer. É aí que a gente vai suar. Quando você sua, você tem água. Você está limpando algo. Esse é o símbolo do suor. Com o suor do seu rosto, não é assim que fala? Quando Adão caiu, foi expulso do Éden, agora para você comer, você vai precisar fazer o pão com o suor do seu rosto. Para pensar nesse símbolo. Porque quando você sua, você não sua só no rosto, você concorda ou não? Eu tenho um primo que sua na barriga. O primeiro lugar que eu suo é na canela, não sei se você sabe disso. Comecei a suar, minha canela fica suada. Então é claro que não é do suor físico só que tá. O símbolo do suor do rosto não é só o símbolo físico do suor, mas essa dupla natureza da água que sai da gente. É pranto e suor. Suor do rosto pode se entender como lágrima também. É um tipo de suor do rosto. Você não vai entender esse símbolo como tô suado, minha testa tá suada. Também, mas é mais do que isso. Não seja tonto. Você tem que pegar o símbolo por dentro. O suor do rosto para fazer o pão é o pranto. Você vai precisar começar a olhar. Presta atenção, você saiu do Éden. No Éden tá tudo organizado, meu filho. Você não precisava ter olhado de serpente. Nem de pombo. Era só ter olhado de gente. Você tinha um olhar de gente, estava funcionando. Presta atenção, Deus passava num vento, você ouvia Deus, Adão. É isso que está acontecendo. Agora não, cara. Agora você está fora do Éden. Agora, para você se orientar no mundo, meu filho, você vai precisar articular esses 2 olhos aí em você. A pomba e a serpente. Senão você se ferra. Porque o mundo tem natureza dupla. O mundo tem natureza de pomba e tem natureza de serpente. O mundo tem natureza angélica e demoníaca. O mundo é símbolo do Espírito Santo e do demônio ao mesmo tempo. Se você não cultivar o duplo olhar em você, você não está orientado nesse mundo. A gente está usando símbolos aqui, mas só você olhar para o mundo, você esquece. Então não acredita em anjo, demônio, não acredita em nada disso. Não importa se acreditou ou não. Importa, francamente falando, a banana para você se acreditou ou não nisso. Porque o fato é que o mundo está organizado assim, é só você olhar. O mundo tem características. Então eu não acredito nisso, não consigo nem ouvir. Então, entendi, você não é que você não acredita, você é implicante, é outra história. Não é pra você acreditar, não. Esquece, não imagina anjinho com asinha branca e anjinho com asinha preta. Não tô falando disso. Tô falando assim, olha para a natureza do mundo e você vai ver que ele é assim, que ele tá organizado. Hoje, tem uma disposição, o mundo tem uma disposição hierárquica dela, disciplinada, harmônica, e tem uma organização decomposta, degenerada, de falta, de carência. Não é isso? Como você vai se orientar nesse mundo sem o cultivo desse duplo olhar? Sem você polir os seus olhos. Lembra que eu falei do espelho? Você vai polir o seu olhar da alma. Como é que você vai... Como é que a gente... Você já poliu um carro? Eu já poli um carro. Como é que você vai polir uma lataria de um carro? Você põe ali um elemento líquido e esfrega. E você consegue polir aquela superfície. Ela reflete. Né? Você põe ali o Grand Prix, sei lá como é que é o nome daquela porra a pasta de polir carro. É um tipo de lágrima. Você põe aquilo ali no carro e esfrega. Você poliu aquela lataria. Como é que você vai polir a sua alma? Toda vez que você chorar, você esfrega. Vamos falar. O polimento da alma, ele aparece quando você articula esses teus 2 olhares. A pomba e a serpente.
A pomba e a serpente. Quando você... Presta atenção. Aqui você só fez a primeira... Essa aqui é a primeira etapa. Essa é a primeira etapa. E é a primeiríssima etapa. Aqui não aconteceu nada contigo ainda. Você só limpou a superfície. Quando você limpa a superfície, você começa a poder refletir as realidades superiores. Presta atenção. Quando você limpa a superfície, quando você limpa essa superfície, que é o olho, aí começa o processo da papisa. É você começar a conseguir perceber a realidade de cima da tiara. Eu vou falar o que é a realidade mística, gnóstica e a mágica. Aí você começa a fazer isso. Porque até lá você não tem como fazer nada disso. Até lá você não tem como estar dentro da realidade. Mas quando você tem um olhar polido, quando você poliu o seu olhar, você começou a ver a realidade pela primeira vez. Você tem a primeira chance de estar nesse mundo. As coisas começam a bater em você e você reflete. O que uma superfície polida faz? Ela reflete. Então, toda atividade reflexiva que o pessoal gosta de falar, ela só começa a aparecer a partir daí. Até aí não tem nada, não tem atividade reflexiva. Você está no domínio do quê? Da confusão. Domínio da matéria. Você está só aqui embaixo, ó. Você está só aqui. Não tem reflexão ainda. Então, voltando. Para a gente poder chegar a falar da tiara, que é o símbolo da segunda carta. Da tiara e do olho, né? Porque a papisa ela tem um olhar que fica ali entre o livro e a tiara, né? Ela tá ali querendo ver o que ela faz. Como quem diz assim, eu peguei aquela realidade do livro, da tiara e estou jogando pro livro. Ela não tá batendo bem no livro ainda. Tá quase no livro, o olhar da papisa. Tá descendo. Mas pode imaginar que tá subindo também, que dá na mesma. Ela tá no meio do caminho. Ela tá ali no meio do caminho. Deixa eu ver um negócio aqui, peraí. Tá me incomodando. Ih, não dá.